Pare e olhe ao seu redor. O celular, a roupa, o tênis, a televisão, o café. Quase tudo o que você tem viajou milhares de quilômetros dentro de uma caixa de metal exatamente igual a estas. O container é tão banal que ninguém pensa nele. Mas essa caixa derrubou o preço de praticamente tudo, redesenhou a economia do planeta e foi inventada por um caminhoneiro teimoso da Carolina do Norte que nunca tinha comandado um navio na vida. Esta é a história de Malcolm McLean, o homem que encaixotou o mundo. Hoje, cerca de 90% de tudo o que o mundo compra e vende atravessa os oceanos em contêineres. É a espinha dorsal invisível da vida moderna. Nos próximos minutos, a espera num cais que plantou uma ideia fixa, a conta de padaria que valia uma revolução, o navio de guerra reformado que mudou a economia mundial, os estivadores que juraram afundar tudo, e o império que nasceu ruiu e buzinou em despedida no mundo inteiro. Histórias improváveis, episódio 19. Este é ele, Malcolm McLean, fotografado em 1957 num cais de Port Newark, olhando para a própria revolução. Filho de fazendeiros da Carolina do Norte, começou em 1935 transportando barris vazios de tabaco num caminhão usado e transformou aquilo numa das maiores transportadoras dos Estados Unidos. E ele contava que a ideia fixa nasceu em 1937, num cais de Hoboken. Passou horas esperando estivadores moverem fardos de algodão, um por um, do caminhão para o navio. E pensou, por que não içar a carroceria inteira de uma vez? A matemática era escandalosa, e ninguém queria ver. Carregar um navio à mão, caixa por caixa, saco por saco, nos ombros de dezenas de estivadores, custava $5,86 por tonelada. Com carga lacrada, numa caixa padronizada, içada por guindaste, 16 centavos. Uma redução de mais de 95%, escondida à vista de todos. Metade do custo de transportar qualquer coisa pelo mar era simplesmente o tempo parado no cais. Para apostar na ideia, McLean teve que vender tudo. As regras da época proibiam a mesma empresa de ter caminhões e navios. Ele vendeu a transportadora da família, comprou uma companhia de navegação e reformou um navio-tanque da Segunda Guerra. Em 26 de abril de 1956, o Ideal Chicks zarpou de Newark para Houston com 58 caixas de metal no convés. A imprensa mal noticiou. Mas naquele dia nasceu o transporte moderno de cargas e começou a morrer o mundo antigo dos portos. O gênio da caixa está nos detalhes que ninguém vê. O engenheiro Keith Tentlinger desenhou os cantos de aço e o twist lock, a tranca que com um giro de 90 graus prende contêineres uns nos outros, ao navio, ao caminhão e ao trem. E aí veio a decisão mais importante da história da logística. Convencido por Tentlinger, McLean liberou as patentes para virarem padrão mundial, de graça. Qualquer porto, qualquer navio, qualquer país poderia usar. A caixa deixou de ser um produto e virou uma língua universal. Nem todo mundo aplaudiu. No lançamento, perguntaram a um líder dos estivadores o que achava do navio de McLean. A resposta entrou para a história. Eu gostaria de afundar aquele filho da mãe. Ele tinha motivos. Cada container içado por guindaste era o trabalho de dezenas de braços que deixava de existir. Sindicatos lutaram por décadas, portos inteiros resistiram. E os que resistiram demais, como os velhos cais de Nova York, simplesmente morreram, enquanto os vizinhos que aceitaram a caixa, como Newark e Elizabeth, viraram gigantes. E aqui está a sacada que os concorrentes demoraram anos para entender. O container não é uma caixa, é um sistema. Navios desenhados para caixas, guindastes desenhados para caixas, caminhões, trens e portos inteiros falando o mesmo idioma de aço.
Quando tudo se encaixa, um navio que passava uma semana no porto é esvaziado e recarregado em horas. O McLean caminhoneiro enxergou o que os armadores não viam. O negócio nunca foi navegar. É fazer a carga não parar nunca. A prova definitiva veio da guerra. Em 1967, o exército americano, afogado em caos logístico no Vietnã, contratou a Sealand de McLean. Os contêineres transformaram o abastecimento militar, e cada caixa chegava lacrada, sem os roubos que devoravam a carga solta. E McLean ainda fez a jogada dupla. Em vez de voltar da Ásia com os navios vazios, passou a escalar no Japão e voltar carregado de produtos japoneses para a América. O container acabava de conectar as duas margens do Pacífico, e o comércio global nunca mais foi o mesmo. Faça a conta do efeito dominó. Com o frete despencando, a distância deixou de importar. A fábrica pode ficar a 15 mil quilômetros da loja. O brinquedo, o tênis e o televisor podem cruzar o planeta por centavos. Nasce a cadeia global, a globalização como a conhecemos. Hoje, um único navio carrega mais de 24 mil contêineres. Uma fila de caminhões de 150 quilômetros, movida por uma tripulação de 20 pessoas. Em 1969, a gigante R.J. Reynolds comprou a Sealand por 530 milhões de dólares. 160 milhões foram para o bolso de McLean, uma das maiores fortunas pessoais da época. Ele tinha 55 anos, dinheiro para 10 vidas e um lugar garantido na história. Podia parar. Mas caminhoneiro teimoso não para. Anos depois, ele apostou tudo de novo. E dessa vez, o mar cobrou. Nos anos 80, no comando da United States Lines, McLean encomendou uma frota de navios gigantes e lentos desenhados para economizar o combustível caríssimo da época. Aí o preço do petróleo despencou. Os concorrentes mais rápidos tomaram tudo. Em 1986, veio uma das maiores falências da história americana até então. McLean, o visionário, virou estudo de caso de fracasso. Ele se trancou em silêncio por anos, mas terminou como começou. Aos 78 anos, fundou mais uma empresa de navegação, teimoso até o fim. O container nunca ganhou o glamour do avião ou da internet. Não tem museu de fila, não tem filme de Hollywood, e, no entanto, a banana da sua fruteira, o remédio da farmácia e o telefone no seu bolso só custam o que custam, por causa dele. Os economistas hoje colocam a caixa de McLean ao lado da máquina a vapor na lista de invenções que mais mudaram o comércio mundial. Nada mal para uma ideia que todo mundo achou burra demais para funcionar. Malcolm McLean morreu em maio de 2001, aos 87 anos. E aí aconteceu uma das homenagens mais bonitas da história da indústria. Na hora exata do funeral, navios porta-contêineres ao redor do mundo inteiro soaram os apitos ao mesmo tempo. Do porto de Roterdã a Singapura, de Santos a Hong Kong, a frota mundial parou um instante para se despedir do caminhoneiro que nunca comandou um navio e que mudou o rumo de todos eles. Fica a lição improvável. As revoluções nem sempre parecem revoluções. Às vezes, elas parecem só uma caixa de metal enferrujada num pátio. E uma pergunta simples que ninguém tinha feito. Por que não içar tudo de uma vez? Na próxima. A história do dia em que a Pepsi virou por alguns dias dona da sexta maior frota de guerra do planeta, sem disparar um tiro. Se inscreve e ativa o sino. Até a próxima história improvável.